Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Estamos mais uma vez aqui juntos para adorar o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 59, versículo 14. Isaías 59, versículo 14. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Grande Deus e soberano Pai, abençoa cada coração, os ouvidos que estão ouvindo a Tua palavra, os lábios que vai proferir. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. E abençoa Teus filhos através da internet e fale conosco mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, Deus abençoe os irmãos. Pedra de tropeço. Foi pedra de tropeço e rocha de escândalo, né? Você vê que Jesus foi uma pedra de tropeço. E ele também foi uma rocha de escândalo. E o profeta Isaías, o qual escreveu 66 capítulos. O livro do profeta Isaías começa com a origem, com o começo, a criação e termina com o Apocalipse. O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. O profeta Isaías foi aquele que trouxe as profecias mais sobressalentes sobre o Messias, sobre o milênio, sobre o sofrimento, sobre a glória do Messias, Jesus Cristo. O profeta Isaías também fala das eras, fala do novo nome. Nós encontramos tudo isto através da revelação que Deus deu ao profeta de Deus. Agora, as Escrituras dizem que nos últimos dias as pessoas iam se apostatar da fé. Eu tenho aqui a Escritura que está em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Agora, a fé é a revelação. Quando nós estamos falando de pedra de tropeço, pedra é revelação, é a revelação. Jesus disse que ia edificar a sua igreja sobre a revelação, sobre a pedra, sobre a rocha. Ele não ia edificar a igreja sobre Pedro, né? Mas sobre a revelação. Ele não edificou nem sobre si próprio. Ele edificou sobre a revelação de quem ele era, né? A revelação de Jesus Cristo.
Agora, São Paulo diz que nos últimos tempos, alguns iam se apostatar da revelação. Né? Por quê? A revelação é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. Enquanto você está entendendo, está bem, mas chega uma hora que você não entende nada, e ainda é Deus. Um exemplo, Jesus estava multiplicando os pães, os peixes, curando os enfermos, trazendo sermões bonitos com eles ali. Mas um dia, numa noite escura, eles estavam navegando em alto mar, vento soprando, uma escuridão, as grandes ondas, o barco quase indo a pique. E eles apavorados, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas que ele criou. Aparece ele andando e eles se assustaram. Mas não fazia muitas horas que eles estavam se alimentando dos peixes que ele tinha multiplicado. Não fazia muito tempo que eles estavam se alimentando dos pães. Não fazia tempo que eles estavam se regozijando com os milagres, agora estavam apavorados, pensando que ele era um fantasma. E assim ele vem através do tempo, né? Através do tempo das eras. Quando nós chegamos na era de Laodiceia, é uma era escura, uma era negra. A era de Laodiceia é a noite, e à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí vem o esposo. Veja, na era de Laodiceia é que ele aparece, como ele apareceu andando sobre as águas. Você vê que ele aparece como? Ele aparece em um homem chamado William Branham. Uns diziam que era Deus, outros diziam que era o diabo, diziam que era um adivinho. Mas eles não estavam tão bem com a era pentecostal. Momento de dons, multiplicação de pães e peixe. Só que agora ele estava andando sobre as águas, nas águas de Laodiceia, em um homem chamado Branham. Porque o temor hoje é sobre a revelação. A revelação traz temor. A revelação sacode o diabo, sacode o inferno. Não é o conhecimento. Conhecimento, a terra está cheia. A Bíblia diz que a terra se encheria de conhecimento. Não, é a revelação, é a pedra. É uma pedra de tropeço e ele também é uma rocha de escândalo. Então, o apóstolo São Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da revelação. Nós temos visto em nosso dia mesmo, em nosso ministério, alguns se apostatando da revelação, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrina de demônios é uma mescla de ensinamento, é uma mistura da verdade com a mentira. Esses são ensinos de demônio. Aí você pergunta, mas quanta porcentagem de mentira tem? Tem 99% e um só de verdade? Não. Há 99% de verdade. A doutrina de demônios tem 99% de verdade, 1% de mentira. Olha o que diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Agora, mentira misturada com a verdade. Homens que falam mentira é como o vendedor. O vendedor ele tem uma lábia, só que ele, para vender, ele tem que te mentir. Eu já fiz curso de vendas, quando eu morava em Goiânia, e o diretor disse, vocês têm que mentir. E eu disse, mas eu não posso mentir. Tem que mentir. Porque senão você não vende. Imagina só as grandes empresas, os grandes milionários, as suas riquezas são fundamentadas em mentiras.
Por isso que, de repente, ele cai. Porque tem mentira. Agora, é diferente quando você fala a verdade. É diferente quando você fala a verdade. Tem pessoas que não gostam de ouvir o não, mas às vezes você tem que dizer não. Às vezes você diz sim, mas às vezes você tem que falar não. E São Paulo disse, tendo cauterizado a sua própria consciência. Você sabe que a consciência está na segunda esfera, está no segundo homem. Porque tem gente que vive somente através dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas memórias, seus arrazoamentos, seus afetos. Deus não consegue viver naquele homem, não consegue viver naquela mulher. Ele nunca puxa Deus para baixo, porque lá embaixo, no terceiro compartimento, está a alma. E a alma é controlada por um agente moral, o livre-arbítrio, ou a fé ou a dúvida. Você tem que puxar Deus para baixo, para a sua alma, onde tem aquele lugarzinho que foi feito para que Ele estivesse ali. Você não pode viver, porque se você for um crente intelectual, você é um crente perdido. Você pode ver como Jesus fez com aqueles discípulos, como Ele trabalhou com eles. Levou eles a ver o milagre da multiplicação, das curas, mas se atrasou para embarcar com eles, para atravessar para o outro lado. Às vezes Deus se atrasa. Para ver o que você faz, como Samuel também se atrasou para oferecer o sacrifício, e Saul correu na frente e ofereceu. Ele se esqueceu que ele era apenas um rei, não era um sacerdote. Às vezes a pessoa esquece que ele é apenas um evangelista, não é pastor, que ele é apenas um obreiro, ele não é um pastor. O sacerdote e profeta era Samuel. E ali, 2 anos de reinado de Saul, Deus rejeitou o seu reinado, o seu ministério, porque ele foi apressado. Você não deve ser apressado. Então, estamos vivendo nesse dia e Deus se atrasou. Então eles embarcaram porque as famílias esperavam no outro lado. Mas quem vai levar Jesus? Aí vem a pergunta: quem é que vai levar ele? Eles não lembraram isso, ele não tinha um barco para atravessar, não tinha uma casa para morar. Ele disse, as raposas têm seus covios, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que eles não lembraram que ele não tinha um barco? Já era noite. Ele foi para a montanha, pensaram que ele ia fazer uma vigília, que ele ia orar a noite toda. Mas quando vai sem Jesus, vai enfrentar problema. E quando eles entraram na noite veio o medo. Os ventos sopraram, veio a chuva, as ondas levantaram, os barquinhos eram fracos. Era um barco de pesca. Talvez está as mulheres e crianças, choro, grito, pavor. De repente um vulto. Um homem no meio do mar, caminhando. E eles não sabiam o que fazer, se pulava na água. Disseram era um fantasma. Agora, depois de você ver todos os milagres, tudo que Deus tem feito, aí você vai se assustar com um vulto. E o vulto era Jesus. Nós levamos isso para dentro da era de Laodiceia.
A era de Laodiceia é a era da apostasia, a era mais negra. O profeta disse que na era de Laodiceia, a era de Laodiceia está aqui, esta era laodiceana termina em um escurecimento da palavra, em consequência disso, causando o afastamento do Senhor do centro. Veja, ela termina com o escurecimento da palavra, um caos total. Estava ouvindo um homem falando hoje da mensagem, dizendo: Deus está nesse movimento. Eu não vou citar a sigla do movimento. Disse: meu Deus, pouca gente falaram sobre a mensagem do irmão Brana. Eles estão dentro da era de Laodiceia numa escuridão tão grande. Olha só, nos dias do irmão Brana disse que Deus não estava na igreja pentecostal, não estava na batista, não estava na metodista, e também não estava no tabernáculo, ele estava em sua palavra. Você não é o tabernáculo. O tabernáculo tem um registro no cartório para poder funcionar. Deus está na sua palavra. Mas o que é a palavra? Você. Porque quando Deus te batiza, não é o livro, ele sai do livro e encarna em você. E ali estava ele andando sobre as águas. Eles tinham os pergaminhos, eles tinham as Bíblias, tudo dentro do barco. Mas não tinha Jesus. Eles tinham as fitas, o CD, tudo dentro do barco. Mas não tinha Jesus, não tinha a palavra. Tinha o conhecimento dentro do barco. Tinha revelação dentro do barco, mas não tinha a palavra. Pedro tinha a revelação, mas não tinha novo nascimento. Se assustou. Até que ouviram a voz: não temais, sou eu. Agora eles conheciam a voz. Eles eram suas ovelhas. Eles conheciam sua voz. Você tem que conhecer a voz. E a voz de Deus hoje está na esposa. Você tem que conhecer a voz. Quando você conhece a voz, você diz: não, é ele. Pedro disse: mas se és tu, deixa-me ir também. Quero andar por cima das águas. Ele não conseguiu concluir a sua caminhada. Ele se afundou. Porque ele duvidou. Ele disse: mas logo eu, Pedro, andando aqui em cima das águas? E aqui sempre eu navego de barco, agora eu estou pisando por cima dela. E se afundou. Pouca fé. Ele teve coragem, mas a fé era muito pouca. Era muito pequena a sua fé. Mas um dia a sua fé cresceu, a um ponto de colocar os enfermos aonde a sua sombra passava, e eles serem curados. Então Jesus disse: sou eu. Por que não esperaram para atravessar com ele? Um dia eles tinham ele no barco, dormindo, e veio a tempestade. E eles estavam com ele no barco, estavam apavorados. E ele disse: não temais, homens de pequena fé. E ele se levantou do barco e repreendeu o vento. É tão bom ter Jesus no barco, ter Jesus em nossas vidas, em nossa família. Como é bom ter Ele! Você não pode fazer a viagem sem Jesus, ter as férias sem Jesus, ir para o trabalho sem Jesus. Você tem que levar Ele. Mesmo que venha a tempestade, mas Ele está no barco. Para você não se assustar com vulto. Como hoje as pessoas se assustam com vulto. Brana, Jesus veio naquela carne de brana. E eles disseram: mas isso aí é um demônio, é um Beelzebu. Naquela escuridão de Laodiceia. Era ele mesmo. Ele disse: o Senhor Jesus está aqui. Ele somente está usando a mim.
Ele disse, nós somos como um microfone nas mãos de Deus. É um instrumento. Ele está aqui. Era ele. Porque ele tinha mudado de máscara, ele tinha mudado de casa. No Oriente ele era o alfa, ali ele era o ômega, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós temos algumas escrituras mostrando essas coisas desse dia. Estamos aqui com 2 Pedro, 1 Pedro 2, por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Agora, Jesus hoje não é pedra de tropeço para as denominações. Ele não é rocha de escândalo. Ele foi lá atrás. Mas quando ele veio através das eras como Filho de Deus, ele era pedra de tropeço. Porque ele estava em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Imagina ele em Lutero, um padre, um advogado. E agora protestando contra o sistema católico. Imagina ele em Wesley, pregando contra o pecado, trazendo uma mensagem de santificação. Era rocha de escândalo. Era uma pedra de tropeço. Imagina ele em Brana, nos seus dias. Foi uma pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra. Era uma rocha de escândalo. A pedra é a revelação. Deus se revelando naquele homem. Ele se revelou nas eras, através dos mensageiros. Hoje ele é uma pedra de tropeço em Apocalipse 10. Não é de 1 a 7, é do 8 ao 11. Ele ali é a rocha de escândalo. Por quê? A terceira puxada. Agora, Brana não errou. Brana não pregou nada errado. Porque Deus escreve certos em linhas tortas. Brana não pregou nada errado. Não errou. Não errou. As suas profecias também não foram erradas. Todas as suas profecias se cumpriram. Todas as 7 profecias estão em cumprimento. As pessoas dizendo hoje que Brana falhou, que as profecias não se cumpriram, que Brana plagiou os pregadores do passado. Ele não foi um plagiador, ele não foi um reformador, foi um profeta, foi um restaurador. Agora vemos, eu tinha escrito alguma coisa ali. Agora, se é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. Porque Gamaliel falou sobre a obra dos homens e as obras de Deus. Gamaliel, em Atos capítulo 5, ele disse, dá de mão a esses homens, porque se essa obra é de homens, vai se desfará, mas se é de Deus, permanece. Cuidais para que vocês não se encontrem lutando contra Deus. Agora, é o vulto, é o que traz susto. Não é o que está multiplicando os pães, porque ele está multiplicando durante o dia. Mas quando ele trouxe a mensagem à era de Laodiceia, ele não trouxe ela na escola dominical, ele trouxe ela à noite. Ele pregou as 10 virgens na escola dominical, mas à noite ele pregou a era de Laodiceia. Quando ele prega o 7º selo, foi à noite. Quando ele traz perguntas e respostas sobre os selos, foi na escola pela manhã. E hoje nós estamos no amanhecer. No amanhecer de um novo dia. Gente, o rapto está tão próximo. Está tão próximo. O problema das pessoas hoje é o véu que Deus está usando.
Eu não tenho vergonha de falar, porque eu creio. É o véu. É o véu de carne. É o homem que Deus está usando. É o vulto que caminha sobre as águas. Águas é povos, tribo, línguas e nações. E Apocalipse 10, 8 a 11 é reprofetizado a tribos, línguas, povos e nações. E ele caminha por sobre essas águas. Esse vulto. A esposa, o ministério de João é um ministério, gente. O sétimo anjo era um ministério. João é um ministério porque é o ministério da esposa. Então, o que está causando todo esse alvoroço, toda essa confusão, porque 1 João capítulo 2, São João diz que a segunda vinda de Cristo traria confusão nas pessoas. As pessoas ficariam confusas, porque quando o irmão Brana mostra a foto da nuvem, ele disse, ali está Jesus. Olhe sua barba, veja na mensagem Nascer do Sol. Olhe os seus olhos. 28 de fevereiro de 1963. Agora as pessoas tropeçam na nuvem, tropeçam na coluna de fogo, que é a própria nuvem, é o Senhor Jesus. Hoje tropeça nesse pequeno ministério que está na terra hoje, profetizando o que Brana revelou. A revelação dos 7 trovões, do novo nome, dos 7 selos, o 7º selo, que abriu os demais selos. Brana foi o 7º selo, ele abriu os demais. Quando o mundo estava assustado, ele disse, Éfeso, Paulo, Esmirna, Irineu, Pérgamo, Martim, Tiatira, Columba, Sarde. Talvez eles esperavam que ele botasse o nome de algum grande homem daquele dia, Lutero. Filadélfia, Wesley. Laodiceia, Elias. E quando ele disse isso, o Espírito Santo desceu. Na parede do fundo do tabernáculo ele desenhou as 7 eras. Ali. Ele desenhou as 7 eras e ele foi escurecendo elas. Foi escurecendo. Eu estive no tabernáculo em Jeffersonville e o irmão zelador, ele disse, eu estava quando o irmão Brana pregou as 7 eras. Eu tinha muitos filhos, sentamos lá atrás. E nós vimos quando o anjo do Senhor desceu. Ele contou para mim. Ele era amigo do irmão Martim. O irmão Silas estava me traduzindo. Ele disse, vimos quando o anjo desceu e desenhou as 7 eras da igreja. Bem ali atrás. Eu peguei a máquina fotográfica e fotografei a parede. E como ele disse, saiu. Eu não estou fazendo propaganda, mas Deus vindicando. Como ele disse, saiu. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, hoje, como ele foi expulso para fora dessa era, para fora da igreja, ele aparece em um ministério singular, insignificante para este mundo, mas de grande significado para Deus, o ministério da esposa, o ministério quíntuplo, o quíntuplo verdadeiro, que ouve o profeta, que ouve o profeta falando, através aquela voz fala, que a voz está na esposa, através daquele que comeu o livrinho. O verdadeiro ministério quíntuplo come o livrinho, que é a mensagem revelada. O livrinho não é a mensagem não revelada, o livrinho é a mensagem revelada. Ele come no livrinho e profetiza outra vez. Deus te abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Eu falei para vocês na internet,
para colocar seus pedidos de oração, e eu gostaria de orar por vocês. Quero orar também por vocês aqui no tabernáculo. Ungir com óleo. Que João não seja pedra de tropeço para você, nem rocha de escândalo. Ele é pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra. Que esse ministério, ele é uma pedra de tropeço para as virginécias. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando através da internet. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Deus abençoe os irmãos de Bom Jesus. Ontem eu estive ali, tivemos um culto maravilhoso. E tivemos orando pelo Irajá, pela Kelly. E o Jonathan, nosso organista, que testou positivo para a Covid, mas cremos que já está curado, né? Cremos que o Irajá também, a Kelly, o Isaías, a Lucimara, todos têm recebido a bênção de Deus. Que o Carlinho também receba a sua cura, através da intercessão da irmã Maria Goulart, a sua mãe. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos pedido de oração aqui para Ronaldo Ramos, Dalva Oliveira. Pede oração para sua viagem, que vai para Goiás. Márcio Scopel pede oração pelo seu pai, Vilso Scopel e família. Rosani Rosa pede oração por Ismaí, Doraci, Bertolina, Mauro e Adriele. E Roseni. Valdecir, Jonas, Mário, Stefna, Sueli, Rafa, Sotélio. E também ela pede oração à irmã Valdecira pelo seu pai João Walter e a sua mãe Altaída Silveira. Josué e Gisele e Felipe, Moacir Gomes Dias, Leandro e Josiane Calfe, Gabriela e Helena, Giovanni Dete, Fernando e Bruna Pagani, Joel, Letícia e toda a família. Você que tem necessidade, levante sua mão onde você está aqui no santuário. Altíssimo Pai Celestial, o Senhor está acima de tudo, o Senhor anda sobre as águas, o Senhor pisa por cima dos nossos problemas, das nossas enfermidades, porque o Senhor disse que colocaria os nossos inimigos debaixo da planta dos nossos pés. Nós cremos no sacrifício da cruz do Calvário, onde o Senhor levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ó grande e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor dê graça e dê força para os Teus filhos. Cada nome que foi lido aqui diante de Ti, há uma necessidade, Senhor Deus, atrás desse nome. E só Tu conhece, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus onipotente, onisciente, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Ó Pai, Deus eterno, cura, Senhor. Soluciona o problema dos Teus filhos. Aqueles que têm suas mãos levantadas, dê a eles a libertação e a resposta, Senhor Deus, do seu pedido e da sua intercessão. Aqueles que estão através da internet, se eles colocarem as mãos uns sobre os outros, que eles sejam curados e recebam a libertação nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe e dê graça aos Teus filhos, guardando eles nesta hora de tempestade, trovões, chuvas, voltando para os seus lares. Dê a graça e a bênção para cada um. Pai, nós Te agradecemos pela audiência. Abençoa os Teus filhos através da internet, Pai. Que eles recebam a Tua graça e a Tua bênção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui, nos acompanhando pela internet, hoje, dia 16 de janeiro, lembrando que no dia 6 de fevereiro teremos o culto de Santa Ceia, né? Deus abençoe o irmão Johnson, a irmã Eva, em Viamão, na Florescente, né? Deus abençoe os irmãos ali.
Gease Kister, Manuel Josias Brana, em Maceió, Alagoas, Jonas Nonato, em Canoas, e Daiane Nonato, Maria Abreu, Leila Ferracini, os irmãos que estão nos acompanhando através da Rádio Web, em Cuiabá. Deus abençoe o irmão Benevaldo, abençoe aí todos os irmãos da sua família, e Deus abençoe todos os irmãos através da África, os Estados Unidos e Europa que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos, né? Jonas e Valdecir assistindo de Imbé, Rio Grande do Sul. Mateus e Priscila assistindo de Castanhal, Pará. Dorival Paste, Franca, São Paulo. Cláudia Fiacadori Alves, Roseni Rosa, João Marcos em Canoas, Elodi Borba em Alvorada, Graça Morim, Mara Rúbia em Alvorada, Carlos Borges em Santa Maria do Eval, Francelene Nazaré, Adão Dias, Josina Paste em Franca, São Paulo, Lindomar Rodrigues assistindo do seu trabalho em Alvorada, Rio Grande do Sul, Ney Ferreira e Cris de Caxias do Sul, Denise Borim assistindo de Campinas, São Paulo, Sara Oliveira Cavaleiro, irmão Haroldo Cavaleiro assistindo de São João Batista, Santa Catarina, Verilda Malaquias, em Franca, São Paulo, Ilka Jung, assistindo de Panambi, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a irmã Ilka e o irmão Ivan, em nome do Senhor Jesus. Dalva Oliveira, assistindo de Benevide, Pará, Lenira Brana e Valdelice, em Seropédica, Rio de Janeiro, Maria Fermina Diniz, Hilda Garcia, assistindo aí de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Daniel Lourenço, de Sete Barras, São Paulo, Marcos Antônio, Rosa Maria, Gelusa Ramos e Derli, assistindo de Alvorada, Cristiane Lorente Almeida. Deus abençoa todos os demais que não manifestaram os seus nomes, mas que assistiram e foram abençoados, que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, quarta-feira estamos aqui com mais uma transmissão, uma live, às 8 horas da noite. Deus os abençoe. A irmã Inês está preparando um lanchinho ali para os irmãos. Pode passar por essa porta ali. A gente fechou.